Fala, galerinha do nono ano, professor Flávio agora, não com geografia, mas com história. Pessoal, a gente precisa entender o que é essa parada aí de Guerra Fria, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide que eu consegui da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, que inclusive vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor por meio das imagens, né? Dos recursos aí, as principais características da Guerra Fria. Deixa eu selecionar aqui uma imagem que eu julgo importante, até porque na aula de hoje a gente vai aí como uma forma de revisão também. Então entenda que a Guerra Fria ela surge naturalmente após a Segunda Guerra Mundial. Como está aqui no slide de vocês, de um lado você tem uma grande potência que é os Estados Unidos e do outro lado uma outra grande potência que é a União Soviética. Então são duas grandes potências que estão disputando espaço, disputando território. Professor, então podemos dizer que a Guerra Fria é também um conflito geopolítico? É claro que sim, pessoal. Em geografia a gente estuda sobre geopolítica. O que é geopolítica, professor? Me ajuda aí, a apropriação de território. A Segunda Guerra Mundial, que o Hobsbawm, lembra do Eric Hobsbawm? O Hobsbawm diz que não houve duas guerras. Na verdade, houve uma grande guerra com um intervalo de 1919 até 1939. Então, nesses 20 anos, esses países acabaram tendo tempo para conseguir se organizar e empreender os seus interesses imperialistas, de conquistas, interesses geopolíticos a partir da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que as feridas que o Tratado de Versalhes impôs à Alemanha por ocasião do final da Primeira Guerra Mundial, elas não foram cicatrizadas. Então você tem a consequência desses interesses imperialistas ali na Segunda Guerra Mundial. E mesmo que a Segunda Guerra Mundial tenha terminado em 1945, essa intenção humana, esse desejo humano, essa ambição humana de cada vez conquistar mais espaço, mais poder, ela ainda é presente. Só que agora a gente não tem a Alemanha, a gente não tem o Japão, a gente não tem a Itália, mas são dois outros personagens importantes. Então lembre-se disso, a União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro, beleza? Por isso nós temos então o chamado mundo bipolar, enfraquecimento das grandes potências europeias, consequentemente você tem o fortalecimento então dos Estados Unidos com o capitalismo de um lado e a União Soviética com o socialismo de outro. Aqui nós temos um mapa, né, de como houve essa divisão dos países da Europa Ocidental e da Europa Oriental, ok? Aqui você tem os adeptos do capitalismo e os adeptos do socialismo. Muito bem. Os maiores beneficiados com a guerra foram os Estados Unidos. Isso porque eles foram os financiadores tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, e também porque após o final da Segunda Guerra Mundial eles acabaram financiando a reconstrução da Europa, e esse é um personagem importantíssimo que é o presidente Truman. Vamos ver o que o Truman fez aqui. Aqui você tem, Plano Marshall, esforço para deter o avanço da União Soviética, reavivar a economia de mercado. Então, os Estados Unidos estão financiando a reconstrução da Europa, cobrando juros em relação a esse empréstimo, evidentemente, mas é também uma tentativa de afastar a ameaça socialista, ok? Então aqui nós temos a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, que origina a Guerra Fria, né? O mundo temeu uma nova guerra, né, com a recusa à bomba de hidrogênio. A bomba atômica ela trouxe um medo de ordem mundial. As pessoas temiam que acontecesse um conflito, uma terceira guerra, e que nessa terceira guerra a bomba de hidrogênio fosse utilizada como uma arma poderosa de destruição em massa. Vocês devem se recordar que o professor disse que havia um mito de que na mesa do presidente norte-americano você teria um botão e quando as coisas piorassem ele poderia apertar o botão e o mundo então iria explodir, ok? Então características: disputa tecnológica, corrida armamentista, para ver quem consegue então ter armas mais potentes, quem é que chega primeiro ao espaço. Você tem então grupos de espionagens controlados pelo governo, a CIA de um lado, a KGB de outro,
conflitos regionalizados, e aqui você tem então algumas imagens. A Guerra Fria chega no final em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Beleza, pessoal? Rapidinho aqui uma breve revisão do que a gente pode entender como sendo as características principais da Guerra Fria. Em outro momento nós vamos falar do poder da imagem na Guerra Fria, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até mais!